Opa pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco da história do Palácio da Memória, algumas características, para que serve. Então, o Palácio da Memória, ele já é bem antigo, já é conhecido há bastante tempo. Desde contos mitológicos já se falava de uma técnica parecida com a do Palácio da Memória. Por exemplo, em um mito antigo, tinha o poeta Simônides e também tinha Scopas. O Scopas acabou convidando Simônides para um banquete, para homenagear o sobrinho dele, algum anfitrião dele, algum conhecido. O Simônides acabou indo para o banquete, aceitou, e homenageou o sobrinho dele, mas também homenageou um pouco os deuses. No caso, antigamente era os filhos de Zeus que ele acabou homenageando. Só que o Scopas acabou não gostando muito dessa atitude do Simônides, de além de dedicar o banquete para a pessoa que ele queria que dedicasse, também dedicou aos deuses. E o Scopas acabou ficando com raiva e ele, em vez de pagar todo o combinado, né, acertar de uma maneira correta, ele pagou apenas metade e falou que a outra metade ele deveria pedir aos deuses. No caso, Simônides. O Simônides acabou não gostando muito disso, né? Mas não teve muito o que ele fazer. E logo depois, duas pessoas acabaram chamando o Simônides para ir fora do banquete. Ele acabou também não entendendo muito. E os Copas e os outros convidados acabaram ficando dentro do palácio. Ele saiu. E quando ele saiu do palácio, né? Ele olhou para trás, alguma coisa assim. O teto acabou desabando e acabou matando todo mundo que estava dentro do palácio. E no caso, na teoria, né, na lenda, quer dizer, foi como se fossem os deuses que tivessem chamado ele para fora e feito justiça junto com os Copas, que acabou cobrando pelos deuses, acabou pedindo para o Simônides cobrar pelos deuses. E os Copas e os outros convidados acabaram morrendo. Só que só que depois que teve isso tudo e o teto desabou, né, todo mundo morreu, ninguém sabia qual corpo era de quem, porque acabou que se tornou irreconhecíveis os corpos, já que o teto desabou e etc. Então, uma das pessoas que foram chamadas para ajudar a saber quem era quem foi o Simônides, o poeta no caso. Por quê? Porque ele sabia qual assento cada pessoa estava. E daí que vem o nome Palácio da Memória. Por exemplo, no assento 1 estava o convidado X, no assento 2 o convidado Y, e daí ele conseguia lembrar qual era o corpo de quem pelos assentos que estavam. Então, é uma história bastante antiga, já faz bastante tempo que eles usam essa ideia do Palácio da Memória. E daí que vem, né? O palácio, no caso, seria o banquete e a memória. Então, com esse princípio que começou a se utilizar o palácio na memória para tentar de fato decorar as coisas do dia a dia. Eu coloquei essa imagem aqui para conseguir é, mostrar para vocês de uma forma melhor como é que isso funciona. Por exemplo, nessa casa, vamos supor que você queira decorar as palavras cebola, chips e carro, nessa ordem certa. Então, você pode imaginar que tem uma cebola no sofá. Você pode imaginar que tem um chips na mesa. E você pode imaginar que tem um carro ao lado dessa porta. Então, seguindo nessa direção aqui, ó, o sofá, mesa e porta. Aqui, no caso, tem uma cebola. Aqui, no caso, tem um chips. E aqui, no caso, tem um carro. Então,
Toda vez que você quiser lembrar de alguma coisa, você segue esse caminho na sua mente. E você quiser lembrar nessa ordem específica. Aí você lembra do sofá, da mesa e da porta. Consequentemente, você decora as palavras que você deseja. Só que aí que vem as técnicas do Palácio da Memória para você conseguir decorar as coisas de forma melhor. A maioria das coisas que na nossa vida que nós decoramos de fato é algo muito marcante, por exemplo, pode ser algo nojento, pode ser algo muito bonito, algo muito diferenciado, algo que deu medo, algum tipo de emoção. Pode ser uma coisa bem diferente, um monte de cor diferente. E é isso que você tem que colocar dentro do Palácio da Memória. Pode ser algo relacionado ao cheiro. Enfim, tem 1 milhão de técnicas para se concentrar. Então, por exemplo, da palavra, né? Vamos imaginar que você está sentado no sofá e de repente você come uma cebola e você não gostou do gosto da cebola e você acabou jogando a cebola fora, você não gostou. Aí você, acabando tendo essa experiência ruim, foi para a mesa. E você viu que também estava um cheiro muito ruim de chips, parecia que estava tudo muito jogado. E você já estava com aquele cheiro ruim de cebola e agora está com um cheiro de chips, tem um monte de chips esparramado ao lado da mesa. E você vai para a porta falando assim: "Ah, não, agora eu quero ir para a porta". Você sente a porta abrindo, vindo o ar de fora e chega perto da porta, aparece um carro com uma buzina, um barulho muito alto, tipo, buzinando mesmo, enfim. Aí você acaba memorizando mais, porque você criou uma história na sua mente. E esse que é o princípio do Palácio da Memória. Você tem que criar histórias marcantes na ordem. Então toda vez que você quiser decorar, você passa essa história dentro da sua cabeça. Aí tem outras técnicas que, aí com esse princípio, tem outras técnicas que são muito úteis para decorar, por exemplo, números. Os números, nós colocamos cada número com um tipo de personagem. Então, por exemplo, o número 2 para mim é o Snoopy. O número 3 para mim, por exemplo, é o Sr. Miyagi, do filme. O número 18 é o Darth Vader. Então, toda vez que você lembrar, por exemplo, do Darth Vader e o Sr. Miyagi no sofá da sua casa, você vai lembrar do número 18 e do número 3. E assim você acaba decorando uma ordem grande, de uma maneira mais fácil. Você vai criando histórias dentro da sua mente. Só que eu vou fazer futuramente um vídeo sobre como decorar números, especificamente como decorar números, como decorar palavras de uma forma melhor, como decorar imagens, como decorar cartas. Eu pretendo fazer mais vídeos relacionados ao assunto, porque cada partezinha que você deseja decorar tem um tipo de técnica aprimorada. Mas o básico é esse do Palácio da Memória. Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado e até mais.